Ok, vai começar agora. Começou. Maravilha. Olá, bom dia. Damos início à reunião do Conselho Municipal de Cultura. Hoje é dia 31 de agosto de 2024. Ronaldo, você pode fazer a chamada para a gente? Posso, claro. Obrigada. Vamos lá. Eu só abrindo aqui o arquivo. Pela cadeira de Artes Urbanas, Carla Aparecida da Silva Ribeiro ou Kiniakin Scott, seu suplente. Pela cadeira de Artes Visuais, Ana Francesca de Souza... Ana Francesca de Souza Ribeiro. Bom dia, presente. Obrigado. Registrado aqui. Também agora por audiovisual, titular Eliane dos Santos Machado. Audiovisual, o suplente Yuri Siqueira. Pela cadeira de coletivos culturais, Mariana de Freitas Fagundes. Bom dia, presente. Obrigado. Também, agora por Cultura Popular, Marcelo Sampaio. Estou presente, mas como eu falei, muito gripado, vou ficar até onde eu conseguir, que eu estou com o nariz muito congestionado, uma gripe muito forte, tá bom? Obrigado e boa tarde, bom dia a todos. Tranquilo, parceiro. Melhoras aí para você, hein? Seu suplente, Leonardo Freitas dos Santos. Pela cadeira de dança, ou suplente, Maurício Machado Areias. Alguém respondeu aqui no chat? Ah, tá. Não, eu pensei que tinha sido alguém que eu não tinha visto. Pela cadeira de Gestão Cultural, Maria Cristina Torres Lima. Oi, presente. Bom dia a todos. Obrigado, Cristina. Pela cadeira de Instituições de Ensino Superior, Gustavo Landim Sofiati ou seu suplente, Wilson Heidenfelder. Pela cadeira de Literatura, titular Solange da Silva Figueiredo. Presente, bom dia a todos e a todas. Obrigado, Sol. Pela cadeira de Música, Kiko Anderson. Pronto! Valeu. Pela cadeira de Patrimônio Histórico, Cristiane Ferreira da Silva. Bom dia, presente. Obrigado, Cristiane. E também seu suplente, Humberto Fernandes. Titular de teatro, Fabrício da Silva Simões. Agora, pelo Poder Executivo, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, presidente Fernando da Silva Campos, ou o suplente, Fábio dos Santos Matos. Não sei se ainda vão entrar um dos dois. Pelo Sistema Municipal de Cultura, né, o titular sou eu mesmo, presente aqui. A suplente, né, que também está presente do sistema, André de Castro Sodré Cunha. Doutora Andréia? Presente, Ronaldo. Obrigado. Eu tinha visto que você entrou, mas não sabia se tinha conseguido continuar. Obrigado. Pela Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Rafael Câmara Pinheiro. Pelo Arquivo Público Municipal, Luiz Felipe Ferreira de Oliveira. Ou sou suplente, Maria Luísa Lopes do Amaral. Pelos teatros, aí no caso, agora o titular passou a ser Pedro Paulo da Silva Carneiro, que eu acho que não está presente hoje. Pelos museus, Graziela Escocar ou Jonathan Abrão de Souza. Pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Leonardo Augusto Vargas ou Priscila Carvalho de Oliveira. Olá, bom dia, presente. Obrigado, Priscila. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fabiana da Silva Pinto ou Sandro Figueiredo, seu suplente. Peraí que tem alguém pedindo para entrar. Não, mas não é conselheiro, não. Ronaldo, um minuto. Pode ser algum fazedor de cultura.
Oi? Pode ser algum fazedor de cultura. Pode, mas por isso que eu permiti, mas não é conselheiro que eu digo assim, para mudar aqui a chamada. Não, tá joia, Pela obrigada. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Cláudio Marcelo Areias Alves ou Oi, tô Jerusa aqui. Raquel dos Santos. Marcelo está presente. Obrigado, Marcelo. Pela Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, Dudu Guedes ou Franciara Rosa França de Araújo. Pela Procuradoria-Geral do Município, Fernando de Aquino Laterça ou Vitória Paula França dos Santos. Fernando, presente, bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Bom dia. Nada. E pela Câmara Municipal, Rafael dos Santos Martins ou Camila Lopes Pereira Belo. Então, pelos meus cálculos aqui, Podemos começar? podemos. Eu só estou fazendo o cálculo só para poder dizer. Tá joia. 7 da sociedade civil, não é isso? E do poder público, 4 representações, né? No caso, que a doutora Andréia, por ser suplente do sistema, ela né, acaba não entrando nessa conta para o quórum. Tudo certo. A presidente Fernanda Campos está entrando aqui agora. Maravilha. Bom dia, Fernanda. Você poderia só registrar a presença só para a gente confirmar aqui na lista, por gentileza? Sim, claro. Bom dia a todos, todas, todes, presente. Bom dia, obrigado. Tudo certinho aqui, então. Então, agora 5 representações do poder público. Vamos começar, pessoal? Como eu já falei mais cedo, 31 de agosto de 2024, nós estamos iniciando a reunião do Conselho Municipal de Cultura. Sejam todos bem-vindos. A pauta de hoje é atualizações sobre o regimento interno do Concultura, considerações dos conselheiros, carta compromisso, programação do Prêmio Alberto Lamego, plano de ação da Bienal 2024 e esclarecimento sobre o repasse da Lei Mercedes Batista e assuntos gerais. Vamos começar pela atualização do regimento interno do Concultura. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos companheiros que fizeram as suas observações, anotações. Iremos fechar o documento, tá? Para estar dando prosseguimento a essas alterações. Essa semana eu até pedi lá no nosso grupo, né? Usei esse estreitamento através do WhatsApp para pedir que os demais conselheiros fizessem suas observações. Mas, de fato, a gente precisa prosseguir com as nossas iniciativas para que elas façam efeito, né? Então, a gente fechou hoje e na próxima semana a gente vai estar fazendo todas essas alterações e solicitando, né? E trazendo aqui para que vocês possam, a gente possa fazer a votação final. Vou abrir para escuta. De fato, a gente já está trabalhando em cima disso há algumas reuniões e agora a gente precisa seguir. Vou abrir para escuta, pessoal, se tiver alguma observação. Inclusive, queria agradecer muito ao companheiro Kiko, que não esteve presente na reunião presencial, mas esteve lá fazendo suas observações também no documento. Conte conosco. Obrigada, Kiko. Fran, você vai. A próxima etapa agora seria reabrir esse documento com os comentários ou a presidência, junto com a Secretaria do Conselho, que vão fazer isso para Nós podemos fazer juntos, pessoal, mas eu tenho observado aqui que só assim a gente abre e pede a colaboração de todas, né? Isso é fundamental para que a gente possa prosseguir, mas a gente precisa
continuar. Se nós ficarmos sempre trazendo para a reunião a discussão de algo que a gente já está discutindo, a gente não consegue avançar, né, Mariana? Então, assim, até por isso que essa semana eu perguntei lá, gente, tem mais alguma observação? A intenção é que a gente acate todas essas observações aqui e traga esse documento enxuto, mas nós não poderíamos fazer isso hoje porque estava aberto até ontem, né? Perfeito, entendi. Sim, mas se vocês quiserem, a gente pode abrir agora e finalizar ele. Fica mesmo a critério de vocês, né? Como vocês sabem, eu estou sempre trazendo isso aqui para o colaborativo, porque ninguém faz nada sozinho. Mas a gente precisa prosseguir. Alguém tem alguma observação? Eu, sinceramente, acho que tem que ser uma reunião específica para isso. Mas foi, né, Fernanda? Nós estávamos todos lá. Sim, mas, assim, para poder finalizar o texto. Sim. Certo? No sentido de finalização. Sim, inclusive na última reunião que eu propus que nós fizéssemos uma reunião presencial aos sábados, ao invés de online, para que a gente pudesse avançar com esses processos, né? Isso aí. Acho que a grande questão agora é a gente, de fato, seguir com os processos, senão a gente vai ficar aqui trazendo as reivindicações e não vai chegar a lugar nenhum. Então, a minha proposta é que a gente avance com isso. Se vocês quiserem, a gente pode abrir para votação, inclusive agora, para a próxima reunião ser presencial e a gente fechar esse assunto. Fran, se me permite, esse formato de documento, né, pelo que eu entendi ali, nós fizemos apenas comentários, né? A gente não pôde mexer no texto especificamente. Sim. Então, eu sugeriria, né, que a gente abrisse com os comentários e votaria aqui mesmo agora se acatamos ou não os comentários dos demais conselheiros, entendeu? Que aí, depois a gente tá acatado essa sugestão de troca ou sugestão de alteração, sim, vota, aí passa, aí no final vem um texto pronto, entendeu? Depois da gente discutir aqui o que foi proposto lá. Perfeito. Porque também a gente ficar esperando, a gente não vai andar. Mas eu acho melhor a próxima reunião ser presencial para a gente fazer isso, porque nós não temos quórum para mudança regimental, que o quórum é de 16 pessoas. Então, hoje não cabe votação. Por entendeu? isso que eu propus a gente finalizar o documento e apresentar. Então tá joia. Entendeu? Mas, gente, isso é muito importante. A gente precisa prosseguir com isso, senão a gente vai ficar enxugando gelo, né? Mas, Francine, quem fez, quem quiser fazer, vai poder fazer. Ana Francesca, Marcelo, bom dia. No dia 10, que é a próxima reunião, presencial, para aí sim, votação e aprovação. Terça-feira à noite, online. Por exemplo, a nossa presidenta da FCJOL não pode, porque ela está em sala de aula, como é o caso de vários companheiros aqui que estão no mestrado, entre outros. Esse realmente é um assunto de muita relevância que a gente precisa levar a sério. Seria o caso da gente reivindicar uma reunião extraordinária, mas a gente vai ter quórum para isso? Uma extraordinária para dia 21. Sim. Eu sugeriria que até a próxima reunião, quem tiver que fazer alguma sugestão, faça. Isso não foi até ontem? Isso já era até hoje. Isso não foi até ontem, Kiko? Sim, exatamente. Por isso que eu não trouxe esse texto modificado hoje, porque a gente tinha que ter tempo. Então sacramenta, já que era até ontem, sacramenta. Quem comentou, comentou. Quem não comentou, não comenta mais. Foi sacramenta. Isso que eu... Exatamente, porque... Vamos ser sinceros, há quantas semanas nós estamos fazendo isso? Se toda reunião a gente chegar aqui dizendo que quer mais tempo para fazer isso, a gente não vai andar em nada. Nós temos aí na frente outras coisas muito importantes e no assunto gerais também. Se a gente ficar sempre empurrando para frente, a gente vai fazer justamente o que eu não gostaria na minha gestão, que é ficar aqui só fazendo esclarecimento e não modificando nada. Isso não é saudável para ninguém, até porque todos nós aqui somos fazedores de cultura e gastamos bastante tempo da nossa agenda pela cultura campista, não é mesmo? Concordo, presidenta. Sacramenta as recomendações que foram feitas, então. E apresento na próxima reunião o texto modificado. Todos tiveram a mesma oportunidade que eu e vocês de estarmos na última reunião presencial, da mesma maneira que todos aqui receberam também esse regimento, tanto quanto a lei, tanto quanto esse documento ficou aberto para todas fazerem suas observações. Falta de oportunidade não foi. O Resistência Goitacás está escrito em Mariana, né, Mariana? Acho que Mariana já falou.
Sim, já falei. Então a gente tem duas questões aqui, apontadas pelos conselheiros. Uma, fazer uma votação para uma reunião presencial, outra para a gente tocar o barco com o regimento, né? Então, não temos quórum. Eu acho que a gente pode fazer essas modificações e apresentar na próxima reunião, que é o dia 10. Essa é a minha sugestão. Mas aí lutar para ter quórum, hein? De 2/3. Exatamente. Porque a gente luta para ter quórum num conselho. Imagina para fazer uma modificação no regimento. 2/3, 16. Sim. No máximo, para o dia 28. Eu acho que o que a gente pode conversar aqui é a apresentação no dia 10 e, no máximo, a gente fazer uma reivindicação para alterar a reunião do dia 28 para que ela seja presencial, já que é num sábado. Mas eu participo de todas, mas do dia 28 eu já tenho um compromisso no Rio de Janeiro, no dia 28. Que pena, Marcelo, você é fundamental para esse processo. Mas eu vou estar aqui na próximo dia 10. Perfeito. Então, acho que a gente deve fazer aqui, pessoal, e eu gostaria de solicitar isso a vocês, é que o máximo de conselheiros possíveis pudessem estar presentes no dia 10, né? Que a gente possa avançar com esse processo. Podemos ir para a próxima pauta? Que é o mesmo caso que é a carta compromisso. A gente não pode mais esperar. Isso é grave, gente, tendo em vista que os recursos da Lei Paulo Gustavo, até agora, também nenhum termo foi assinado. Então, essa carta compromisso não é só sobre o que a gente quer para o futuro, é sobre o que está acontecendo agora, que é muito grave. Muito grave. Então, eu penso que nós deveríamos estar aqui não só discutindo o regimento, mas o que está acontecendo, né? Muito grave, e eu acho que a gente deveria sair daqui hoje com uma data para apresentar essa carta compromisso para os possíveis candidatos, que foi o que a gente discutiu antes. A minha sugestão é que nesse dia 10, nossa próxima reunião, a gente possa, além da alteração do regimento, também apresentar essa carta compromisso, né, para os candidatos. Inclusive, eu penso que a gente, nessa solicitação de reunião presencial, a gente pode juntar não só a atualização do regimento interno, mas a carta compromisso a ser apresentada no dia 10 e a gente convocar essa reunião presencial no dia 28, já convocando esses candidatos para nos receber. Aliás, nós recebê-los, né? Convidá-los para estar conosco, para a gente apresentar quais são os nossos ideais para a cultura. Ana, desculpa, só para eu anotar aqui, você disse, então, qual vai ser, no dia 10, seria a votação final ou é a votação, o debate preliminar para a votação? Dia só 10 a gente apresenta para votação, para no dia 21 a gente convidar esses candidatos para nos escutar, até porque a gente não sabe como está a agenda deles, né? Campanha, já existe toda... E de que maneira a gente vai fazer essa abordagem. Tudo bem, eu vou mandar isso aqui no WhatsApp da Cíntia para poder a gente deixar anotado. Perfeito. Nós estamos em 31 de agosto, pessoal. Nossa próxima reunião dia 10, a última dia 28, é aproximadamente daqui a um mês. E vai estar faltando aí uma semana para as eleições. Só um questionamento, Ana Francesca. No caso de entregar essa carta de intenções, né, aos candidatos, à candidata, né? E a você, Fernanda. E a mim, né? Eu devo só esclarecer aqui que, pela lei eleitoral, isto não pode ser feito dentro de nenhum prédio público, tá? Então, a gente precisa ter um local, né, adequado para isso, né, que não seja prédio público, porque nenhum dos candidatos podem adentrar prédios públicos para movimentos eleitorais, né? E esse não deixa de ser um movimento no sentido eleitoral, tá? Mas nós poderemos fazer isso em praças públicas? Praça pode. Eu posso até consultar o jurídico, perfeito, né? Mas praça eu acho que pode, tá? Sim. Que de repente a gente pode fazer na Praça São Salvador, no Jardim São Benedito. Mas
Eu deixo um segundo conselho aqui para vocês, né? Vocês me desculpem a voz, é porque eu estou bastante, né? Vai chegando no final da semana, a gente já está baqueadíssima. Sim, com certeza. Eu acho que conseguir, né, coordenar a agenda desses candidatos vai ser algo muito difícil, né? Vai ser algo bem complicado, assim. Mas, né, de repente, criar um grupo que possa, ao invés de marcar para unir esses candidatos, que esse grupo vá até onde os candidatos estejam, separadamente, e Que a faça um carta chegue até movimento. eles, independente deles estarem presentes, né, Fernanda? Exatamente. Sim, perfeito. Né? Mas aí é só acompanhar a agenda de cada um, e aí esse grupo se movimenta nesse sentido, de ir até o candidato e entregar, tá bom? Sim, porque se a gente ficar pensando nas dificuldades, a gente nem anda, nem abre essa reunião, né? Porque as dificuldades são muitas. Mas eu acredito que a gente precisa se movimentar, que tenha um ou que não tenha nenhum, mas que a gente convoque e que envie também para além da convocação. Mas aí, Ana Francisca, eu já estou antecipando para você, claro, porque eu conheço esse movimento muito bem, entendeu? Já estou antecipando para você que haverá dificuldade na coordenação das agendas dessas pessoas. Com certeza, período eleitoral, né? Exatamente. Então, para mim, o mais viável é que haja um grupo de pessoas do Concultura, né? E que esse grupo, representando o conselho, vá até o candidato num evento que ele tiver, e entregue essa carta. Vai ser mais viável, vai ser mais fácil dessa carta ser entregue em mãos do que o movimento contrário, a gente convidar, correndo o risco de não conseguir coordenar tantas agendas, tá? É só uma sugestão, tá bom, gente? Bom dia. Não, claro, e você poderá, Fernanda, muito importante que você esteja. Eu acho que antes desses candidatos, o atual gestor é você, né? Dia 28 você vai poder? Dia 28 de setembro, você tem disponibilidade nessa agenda para receber o que a gente tem para falar? Não tenho. 28 de setembro eu não tenho. Eu tenho uma viagem marcada. É porque eu acho que mais importante dos candidatos, que a gente não sabe, né, é que você nos ouça também. Nós temos muitas coisas para lhe falar. Sim, mas a gente não pode marcar antes, presencialmente. Podemos, já podemos deixar aqui registrado. A gente pode levantar aqui, pessoal, de acordo com essa sugestão da Fernanda, esse corpo técnico que possa ter acesso à presidência da fundação e aos potenciais candidatos à prefeitura e vereadores, para a gente possa disseminar essa carta compromisso? Presidenta, uma sugestão. Pode falar, Kiko. Essa pode ser uma carta aberta, divulgada pelo Concultura, na imprensa, nos meios de comunicação. É isso mesmo. Independente da entrega presencial para candidato A, B ou C, em campanha de A, B ou C, que a gente sabe que todo mundo está compromissado, todo mundo está com a agenda lotada. Vamos fazer uma carta aberta e divulgar no meio de imprensa, na mídia, no jornal, todo mundo aí, galera, o Conselho de Cultura está propondo isso aqui, ó, para os candidatos. E o que não impede também da gente ler essa carta em praça pública e fazer isso, gravar isso no audiovisual e disseminar no método do Rios, né, para que aqueles que não receberam e aqueles que não estão lá possam chegar até a essa comunicação, até porque, por exemplo, os candidatos a vereadores são milhares, a gente não consegue controlar. Imagina, são muitos. Candidatos à prefeitura, a gente até consegue contar nos dedos, mas imagina os vereadores. E para a gente aqui, por exemplo, é muito importante que essa comunicação chegue para os vereadores, porque são eles, inclusive, que vão votar nessa modificação da lei, que é uma coisa que a gente precisa muito, que está divergente do nosso regimento. E a gente tem pautas aqui muito importantes que precisam ser resolvidas, e a gente precisa que esses candidatos, né, depois, seja lá quem for ganhar, eles estejam com o olhar atento para a cultura. Então, eu penso que seja uma fala na Praça São Salvador,
um rios nas redes sociais, essa carta chegando para os candidatos, essa carta aberta em todos os lugares na imprensa, todas as formas que nós pudermos ter de divulgá-la serão bem-vindas. Se precisar da gente, a gente leva a caixa de som lá para a Praça São Salvador e faz o comunicado aberto. Eu acho que nós deveríamos fazer isso, Kiko, porque a gente está num momento muito grave na cultura campista. Eu acho que a gente não deve mais ficar aqui apenas remarcando datas e tendo medo de se expressar. Está muito complicado. Conte conosco. Então, assim, a minha proposta é essa, gente, que a gente traga essa modificação do regimento e da carta aberta no dia 10 e que a gente vá, sim, para a rua, já que a gente não pode se reunir dentro de um patrimônio, né, de um aparelho municipal. Muito obrigada, Fernando, pela observação. Pessoal, posso tocar para a próxima pauta? Eu não tenho inscrito. Vocês estão de acordo? Bom, dado o silêncio, a próxima pauta é a programação do Prêmio Alberto Lamego, mais uma discussão ao qual a gente não tem conseguido andar também por essa questão do retorno. Nós temos o lugar, nós temos a iniciativa da Fernanda de fazer essa iniciativa de adquirir o troféu e também temos que ver a questão da programação. Essa semana eu recebi a carta do companheiro Rossini, que assumiu o Teatro de Bolso, né? No momento que a nossa companheira Neuzimar está se candidatando a vereadora, é uma pessoa que eu tenho certeza que vai receber essa carta compromisso com a cultura de muito bom grado, tendo em vista que também é uma fazedora de cultura, e eu acho que isso é um ponto a mais para todos nós, mas também precisamos prosseguir com essa questão. Nós temos uma data que é 26 de setembro e temos o total de 0 programações, porque, mais uma vez, né, o próximo assunto aí depois da Bienal, que é o repasse da Lei Mercedes, né, Batista, entre outros, como o Fundo Municipal de Cultura, que não estão sendo repassados, então também não temos fundo nesse conselho para, por exemplo, convidar os fazedores de cultura e reconhecê-los, né, pelo seu trabalho. Esse é um outro assunto que a gente já trouxe aqui muitas vezes e continuamos com silêncio. Alguém aqui tem alguma sugestão para a programação do Prêmio Alberto Lamego? Fran, depende muito do que se, né, do tempo que se tem, depende muito daquilo que se deseja. O que se deseja fazer? Quais são as modalidades, né, as apresentações artísticas que se deseja apresentar? Uma apresentação musical para abertura, né? Enfim, gente, é preciso saber para poder até ver se a fundação, né, consegue, dentro de um tempo protocolar, burocrático, contratar um músico para poder fazer isso, mas é só isso, né? A gente vai abrir o microfone, por exemplo, para poesias, para textos literários, a gente vai fazer uma espécie de sarau. O que a gente vai fazer, né? Eu preciso também, né, dessas informações, tá? Sim, Fernanda, você precisa de quê? Que eu te envie um ofício solicitando isso? Porque essa é uma pauta que a gente também já discutiu aqui algumas vezes, todos os conselheiros deram suas sugestões, está em ata, está assinado, foi para o Diário Oficial. O que exatamente a Fundação precisa para ter a aquisição dessas atrações no prêmio? De que maneira eu posso colaborar para que esse documento chegue à Fundação, para que a gente efetivamente possa fechar essa programação? Você precisa colocar isso no ofício, né? Indicando, por exemplo, um músico a fazer uma apresentação, um show, né? E manda a programação em si, né? Porque aí a gente vai ver de que forma consegue resolver. A questão da banda, né? Ou do músico, vou dizer banda porque já é um lugar comum falar assim, né? A questão do músico a gente consegue resolver, né? Se for outro tipo de programação, né, aí eu já não saberia te dizer. A gente pode, por exemplo, convidar, sei lá, me passou pela cabeça aqui agora, convidar a Escola de Práticas Artísticas, a EPA,
para fazer uma apresentação do último espetáculo que eles fizeram. Sim, falei isso com o né? Rossini, inclusive. Perfeito. Né? E olha, a gente nem conversou, nem conversei com o Rossini sobre isso. Está tudo alinhado, a gente precisa fechar, Fernanda. E essas crianças são excelentes, e, enfim, é um projeto que tem 100% né, o meu respeito. Então, assim, é uma sugestão, mas está aqui, o colegiado está aí. Para isso, a gente tem quórum para decidir. Nós também falamos sobre fazer uma espécie de ambientação com material do DIBS, de repente fazer um recolhimento desse material e, se não tiver recurso, fazer um audiovisual, uma montagem, né, leituras dramatizadas, duelinho. Temos muitas ideias, mas precisamos prosseguir também. Eu posso me responsabilizar aqui na segunda-feira de te encaminhar esse roteiro. Mas nesse assunto, quando foi discutido aqui no Conselho, eu até me posicionei contra qualquer atração que não tenha absolutamente uma ligação intrínseca com os homenageados, porque o Prêmio Alberto Sampaio, na minha opinião, ele é tão importante que não precisaria nem de atração artística nenhuma. Se eu fosse decidir pessoalmente, eu optaria por nenhuma atração, porque eu acho que a própria atração são os dois homenageados. Agora, como o Elinho já morreu... Sim, eu né, de uma certa forma, concordo também. Né? Elinho já era o próprio acontecimento. Exemplo, né? Como o DIB é o que vai receber em vida, ainda bem que ele continua vivo, teve internado mal, 20 dias, mas já voltou a casa, por isso que tem que ser rápido esse negócio, porque as coisas são complicadas. Você pegar uma imagem lá do Museu da Fotografia que ele está montando, com as máquinas fotográficas que ele tem, ele é o maior colecionador da América Latina de máquinas fotográficas, de todos os tipos. Aí você botar... Tudo bem. Agora, nenhuma outra exposição de fotografia, nenhum outro fotógrafo envolvido, porque aí seria só para DIB. O Elinho Coelho, se alguém fosse ler alguma coisa, mas para também não desmerecer os dois. Na verdade, para mim, o Prêmio Alberto Lamego, ele se basta por si só. Mas seria muito interessante que os fazedores de cultura do município soubessem do Prêmio Alberto Lamego também, né, gente? Porque... Sim, mas que eles sejam convidados. Com certeza. Presentes. Sim, exatamente. Infelizmente, Marcelo, discordo de você, porque eu vejo esse conselho como um coletivo. Então, a minha opinião individual, para mim, não faz sentido nenhum. Ela precisa ser... a gente precisa ter uma escutativa, sororidade com os demais, né? Imagina só se a minha opinião pessoal fizesse esse conselho. A votação está para isso. Exatamente. Eu sou totalmente de acordo de a gente fazer uma programação voltada para a linguagem dos dois, realmente sobre isso, mas a gente precisa agir. Por exemplo, o EPA, ele pode fazer uma leitura dramatizada. Através desse ofício para a Fernanda, a gente pode solicitar isso, que os cursos, que os equipamentos, até mesmo o curso de balé, entre outras coisas que estão sendo feitas pela Fundação. O EPA é fantástico, tanto é... Exatamente, possa de alguma forma... Fernanda sabe disso, eu frequento e sou fã do EPA. Fazer uma leitura dramatizada vai ser incrível, a gente só precisa andar com isso, né? A gente sempre está junto lá prestigiando, né, Marcelo? Exatamente. Né? E ao colegiado aqui que nunca compareceu, eu vou deixar aqui, as crianças se apresentarão dia 3 de setembro, no período da manhã. Né? Eu acho que é 3 de outubro, não, 3 de setembro, essa semana agora, no período da manhã. Então, se alguém puder... Presidente, eu acho que é no dia 9 e 10 que será a apresentação. Mas aí é Semana da Criança, né? Que vai ter também. Isso. Correto. Anderson, você está inscrito também, né? Eu passo depois a agenda. Além de falar sobre o EPA, ele fala também sobre o EPA, como o Fernando sugeriu que tem essa apresentação, então poderia ser aproveitada essa mesma apresentação. Mas também queria lembrar que a Grazi, quando a gente falou sobre isso na reunião anterior, disse que possui um acervo no museu que é do DIBS. Eu ia falar isso também. Esse acervo. E Antônio também já fez um projeto sobre o DIBS, que a gente usou um acervo do próprio DIBS que cedeu, foi devolvido uma grande parte, algumas ele doou, mas dá para tentar reaproveitar esse material. Então, Anderson, eu ia falar justamente sobre isso. No Museu Histórico já existem peças que foram doadas por DIBS
Então, a Grazi não está aqui, mas a gente pode entrar em contato com ela, né? E ver o que ela tem. Eu posso me comprometo a passar lá no museu, vejo com Grazi o que existe lá de acervo de DIBs que a gente pode usar, até porque o teatro de bolso é pequenininho, né, gente? Então, também não dá para pensar em coisas muito grandiosas no sentido da exposição, tá? E com relação à programação, né, eu acho que, se não todo mundo, mas quem puder, né, dá uma passada. A gente pode marcar ali no teatro de bolso mesmo, que é... Para a gente fechar isso. Para a gente fechar, tá? Concordo, aí eu coloco lá, né? O quanto antes. Eu acho que eu posso, assim, terça-feira de dia, quarta-feira, eu vou ver direitinho o horário e boto lá assim, gente, eu tenho esse horário. Perfeito, né? porque se precisar de uma formalização, ali mesmo eu já faço ofício de 2 mãos. Isso aí, tá? Entendeu? Para a gente fazer isso andar. Essa semana lá no teatro, tá? Perfeito. Beleza. Eu tenho disponibilidade até quarta-feira, Fernanda. Depois disso, eu vou ficar 10 dias fora, tá bom? Não, então, até quarta-feira a gente faz isso, com certeza. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. Eu acredito, gente, que com a reunião das próprias atas, o que a gente já discutiu aqui, a gente já tem essa programação. A gente só precisa agora efetivar isso. E aqui, ó, o Ronaldo colocou aqui, ó, que o Grupo Forró de Doido já gravou uma música do Elinho, que eles poderiam participar dessa homenagem. De repente, até uma abertura. Se a gente organizar esse roteiro, a gente já fecha essa semana. Tá joia? Podemos continuar, gente? Olha, agora é um assunto muito delicado que foi colocado aqui em pauta, que foi o plano de ação da Bienal 2024. Eu acho que essa reunião, Fernanda, acho que vai ser quase que eu e você hoje, nós duas. Eu te perguntando, você me respondendo. E o pessoal nos escutando. Nós precisamos de um retorno sobre a Bienal. Você poderia nos esclarecer como que está? Posso sim, tá? Posso esclarecer até aquilo que... até onde eu puder, né? Na verdade, vocês sabem que existem questões administrativas e burocráticas, né? Que, nesse momento, não competiria, né? Não caberia trazer aqui para vocês. Eu sei que Sol, por exemplo, fica muito ansiosa para poder saber, né, o que está rolando, o que está acontecendo. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações, tá? Estamos trabalhando, eu quero deixar isso muito claro, tá? Nós estamos trabalhando incansavelmente, todos os dias, todas as semanas, não apenas a Fundação, porque a Fundação Cultural sozinha não realiza um evento do tamanho da Bienal, né? A Fundação sozinha não consegue organizar um evento da envergadura de uma Bienal, tá certo? Sol, depois eu estou sem acesso ao chat, depois eu vou abrir aqui para você fazer suas perguntas, que vai ficar mais fácil para mim, tá? Eu vi que subiu aqui uma mensagem sua, mas eu não estou conseguindo acessar, não sei por que está dando algum problema aqui para mim. Então, nós temos aí, na verdade, 2 frentes, né? Nós temos o recurso que foi captado pela Fundação Cultural, pela Prefeitura de Campos, através da Fundação Cultural, né? Junto à empresa Ferroporte, que é uma empresa do Porto do Açu. E, por outro lado, nós temos e vamos ter a parceria da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia para a montagem das estruturas, né? Nós vamos ter a parceria da Secretaria Municipal de Turismo para toda a questão que envolve hotelaria, né, hospedagem e traslado. Nós já temos, né, a confirmação, né, e aí, né, vocês vão entender que é isso que mais está me preocupando nesse momento, né, da Suzana Vargas para ser curadora da Bienal, tá? E por que isso me preocupa? Porque o recurso destinado à
curadoria, né, e a contratação, né, de todos os autores e autoras, né, que a gente está pensando e desejando para as mesas da Bienal, né, esbarrou em um problema, e mais um problema agora, porque nós precisamos fazer... eu não sei, eu não estou conseguindo ler o chat, gente. Deixa eu Eu mexer posso aqui. ler para você, Fernanda. Só não queria te interromper. Deixa eu só terminar aqui, então. Ó, eu que leio aí... para você em seguida, só me sinaliza. Tá. O que acontece, gente? Houve várias diligências, né, encaminhadas pelo Ministério da Cultura, diligências anteriores ao momento em que eu assumi a fundação, né? Eu confesso a vocês que eu comecei a tomar pé de muita coisa, eu não tinha acesso a muita coisa, mas isso é uma questão muito muito particular, que eu não quero ficar falando sobre isso aqui, eu acho que não cabe, não é o momento. E quando a gente tomou pé do que estava acontecendo, né, tanto eu quanto o financeiro da fundação, o jurídico da fundação, eu acho que a Andréia está aí, pode confirmar isso que eu estou falando com vocês também, as diligências não tinham sido respondidas e o projeto estava arquivado. Então, a Secretaria Municipal de Administração também está nos ajudando muito nesse sentido, né? O processo está em vias, né? Ele já está desarquivado, precisando agora de uma aprovação da Receita Federal com relação a um CNAE da Fundação. CNAE esse que a Fundação não possui, né? Então, isso está nos deixando bastante apreensivos, mas também bastante confiantes, porque o Eduardo Nascimento, que é o representante do Ministério da Cultura no escritório do MINC no Rio de Janeiro, né, ele está ciente, está acompanhando de perto junto com a gente essa situação, tá? Inclusive, ele colocou uma coisa que eu confesso a vocês que eu leiga, né, eu não tenho a pretensão de saber tudo, né, e nesse sentido eu não sabia, né, que quando a lei do Rouanet ela é voltada para um órgão público, seja ele de que ente, né, de quem seja, âmbito municipal, estadual ou federal, sempre existem problemas no sentido, né, da Receita Federal. Quando bate lá na Receita Federal, existem X problemas justamente porque nós somos um órgão, né, do poder público instituído. Então, eu gostaria de dizer a vocês que, apesar desse problema agora que surgiu, né, e surgiu agora mesmo, a gente descobriu isso ontem, tá? Anteontem, né, a contadora da fundação está em contato direto com a pessoa que está movimentando o projeto junto comigo, né, e o Edu do Ministério da Cultura. Então, a gente está se esforçando o máximo para podermos conseguir isso, tá? E a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Eu acredito que a gente vai conseguir. Basicamente é isso, tá, gente? Então, é uma Bienal feita de muitas frentes, né? A Fundação não pode ter a soberba de achar que tudo ela vai resolver sozinha, porque não vai. Nós precisamos dos outros parceiros, como eu já coloquei aqui, a gente está trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Administração, junto com a Secretaria de Turismo, estamos trabalhando junto a Secretaria de Educação também, principalmente, né? Até porque a Fundação Cultural, dentro do organograma do município, ela é ligada estruturalmente à Secretaria Municipal de Educação. Então, é isso. Se alguém puder ler as perguntas, eu agradeço, que eu não estou conseguindo ler. A primeira pergunta da Sol Figueiredo está escrita assim: datas da Bienal sobre a participação das academias como curadoria. Vou ler todas e você vem respondendo, tá joia? Porque são semelhantes. A segunda do Caio Cardoso está escrito assim: o recurso captado na Ferroporte será aplicado conforme determinado no projeto aprovado?
Não exatamente, porque a gente precisou, né, mexer na planilha, no plano de trabalho, né, no orçamento que preconiza o projeto, tá? Existiam coisas ali, eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem, tá? Inviáveis de serem executadas. Por exemplo, pagamento a um palestrante de R$300. Entende? Né? E era isso mesmo, era R$300, 500, acho que nem chegava a 500, né? O projeto original. Então, a gente precisou, sim, adequar o projeto. Então, conforme ele for cadastrado, não, né? Nós não executaremos, porque a gente precisou mexer. Para ficar bem executado e atender, obviamente, aos autores que virão, né, que se deslocarão das capitais para campos para poder participar da Bienal. Próxima pergunta. A Sol está inscrita? Sol? Bom dia, Fernanda. A minha pergunta eu coloquei no chat, sobre as datas da Bienal e também sobre a participação das academias junto à curadoria da Bienal. Só a data, né, ela está para novembro, né? Eu acho que isso não é segredo mais para ninguém, todo mundo já sabe. O período exato de novembro, eu confirmo depois com você, tá? Porque existem aí algumas possibilidades dentro de novembro, e nós estamos dependendo dos livreiros, né? A gente está dependendo dos livreiros porque vai ter uma Bienal em São Luís do Maranhão, né, no período que a gente havia pensado. Então, nós precisamos resolver algumas coisas para poder bater esse martelo, tá? Mas o Fábio, da outra reunião, ele disse que era final de outubro. Não, inviável, tá? A gente vai ter que fazer em novembro mesmo. E sobre a participação das academias na curadoria, participar de reuniões de organização? Quando o processo da organização em si da Bienal, né, estruturalmente, né, quando a gente fechar com a curadoria maior, tá? Aí a gente vai chamar as academias, como a gente sempre fez, Sol, tá? Tá certo. O que me deixa angustiada é porque já fizemos bienais sem lei Rouanet, e dessa vez a gente está preso numa lei Rouanet. Não, a gente não está presa, Sol, não fica angustiada. Apareceu aqui uma pergunta que não sei de quem, mas eu consegui ler rapidamente, que aparece aqui na primeira tela. A lei Rouanet, né, ela contempla 1/3 da Bienal, o restante da Bienal, né, ela é toda feita pelo poder público. A questão o poder público conseguiu captar esse recurso, e a gente não quer perder, é só isso, né? Trata-se de 1.470.000, não é qualquer dinheiro, e a gente não quer perder esse recurso, ok? Vocês acham que a gente tem que arriscar para perder o recurso? Não, eu não acho. Claro que não, mas a gente teria que ter se organizado da forma correta. Por exemplo, trabalhar com o Rouanet requer conhecimento, e tendo em vista todos esses processos, está mais do que esclarecido a falta de conhecimento sobre o assunto e a falta de corpo técnico capacitado para o mesmo. Tendo visto que a gente está aqui também, mais uma vez, enxugando gelo e perguntando a mesma coisa, e mais uma reunião a gente recebe mais uma coisa. Então, desculpa só te cortar, mas eu queria, por exemplo, solicitar um número desse projeto, porque eu mesma posso entrar aqui no sistema e ver em que pé ele está. Inclusive, também eu me disponibilizo a colaborar, tendo em vista que eu compreendo e entendo de Rouanet, porque eu acho que está mais do que claro aqui a falta de experiência na captação de Rouanet, e também é muito claro que a Fundação não deveria depender só disso para se posicionar com respeito à gestão desse projeto, principalmente tendo em vista um ano político, não é mesmo? É vergonhoso nós estarmos aqui novamente, mais uma vez, perguntando sobre a Rouanet e ouvindo as mesmas coisas.
recursos, que é a total falta de experiência com a captação de recursos através dessa lei tão importante para os fazedores de cultura campistas, não é mesmo? Realmente, Fernanda, é muito dinheiro, e a gente não deveria estar aqui mais uma vez perguntando sobre por que ele ainda não chegou. Tendo em vista também que quando a gente escreve qualquer projeto na Rouanet, uma das primeiras lições é saber os CNPJs responsáveis, né, para essa captação. Acho que isso é básico para qualquer pessoa que escreve, saber quais são os CNPJs, os quinais, que é o nome correto, né, dessa captação. Eu mesma posso aqui disponibilizar os quinais de captação para a Rouanet, eu tenho na minha empresa, inclusive. Ana Francesca, eu entendo, né, perfeitamente a sua indignação, mas eu não vou tomar isso para mim, tá? De modo algum, nem pessoal, nem institucionalmente. E vou dizer a você por quê, tá certo? Como eu falei antes para vocês, eu não tinha acesso. A partir do momento em que eu comecei a ter acesso a essas informações, eu fui buscar. Eu fui buscar e fui descobrindo o que estava acontecendo. Agora, eu não posso responder por essas questões que você também levantou, tá certo? Então, eu estou indo onde eu posso ir. Se você está se disponibilizando a dar uma orientação, a ajudar nesse sentido, por favor, espero você segunda-feira lá no Trianon para poder a gente bater um papo. Eu acho que a gente precisa, Fernando, para além de você falar com o Vladimir, porque a gente tem um monte de pauta aqui que parece que a Fundação não consegue resolver. Então, acho que o máximo que eu gostaria de solicitar não é ir na Fundação Segunda, não. É ir direto ao nosso prefeito, o prefeito atual. Nosso não, porque ele não é meu, é de todos, né? De todos dessa cidade. Eu me pergunto o quanto o prefeito sabe tudo que está acontecendo, porque a próxima pauta, provavelmente, a Fundação também não vai conseguir nos responder. Então, se a Fundação não consegue nos responder aquilo que ela deveria ser responsável, quem é responsável? O prefeito? Como eu falei para você, né, a Fundação sozinha não se movimenta. Nós não somos, né, absolutos no sentido de resolução de muitas coisas, tá? Com relação à próxima pauta, de fato, né, cabe à Secretaria Municipal de Administração encaminhar a resposta a esses questionamentos. O que eu posso dizer a vocês com relação a isso é que eu fui lá, pessoalmente, tenho ido lá praticamente todos os dias, para tratar justamente da Bienal, tá? E o que o secretário de administração e assessoria dele me passou é que eles estão fazendo levantamento junto ao Banco Santander para saber, né, de toda essa questão, o que está faltando, na verdade, para executar a lei que fora sancionada pelo prefeito. Mais do que isso, eu não posso te dizer mesmo nesse momento, não. O que eu posso dizer a você, Ana Francesca, e a todos os membros do colegiado, né, é que eu, junto com a equipe da Fundação, que é uma equipe muito, muito, muito dedicada, tá? A gente está fazendo o possível para poder tentar resolver todas essas demandas, tá certo? E nossa, está aparecendo aqui outra coisa e eu não estou conseguindo ver. Enfim, né? A gente está se esforçando bastante para poder resolver essas demandas, né? O serviço público é um serviço emperrado, é um serviço burocratizado, sabe? Às vezes eu acho que seria tão bom se vocês, pelo menos uma vez na vida, estivessem do lado de cá, para entenderem o quanto é difícil, Ana Francesca, o quanto é pesado estar do lado de cá. E, pessoalmente falando sobre mim, né, o quanto é difícil e pesado pegar, né, um carro já em alta velocidade andando e tentar sentar no volante para controlá-lo, tá certo? Então, eu não vou admitir ter o meu trabalho questionado, não vou admitir por ninguém, porque eu sei todos os dias, eu sei do meu cansaço, eu sei de como isso está afetando a minha saúde física, porque eu estou me dedicando ao máximo do que eu posso junto com os meus, dentro da fundação e com outras secretarias também.
O Felipe, Fernanda, secretário de administração, tem sido incansável para nos ajudar. veja bem, Incansável. isso não é pessoal, isso é estritamente profissional. Nós estamos aqui para questionar, sim. Esse conselho serve para isso, para questionar o que está acontecendo. Se nós não estivéssemos aqui para questionar, reivindicar e procurar saber o que está acontecendo, esse conselho não serviria de nada. Então, Não, assim, questionar é uma coisa. Eu acho que questionar é uma coisa. A gente pode questionar, Ana Francesca, dentro da esfera da delicadeza. A gente não precisa questionar dentro de outras esferas. Eu não sei se a Andréia está por aí, eu acho que eu a vi aqui mais cedo, e ela pode ratificar tudo isso que eu estou falando com você. Tá certo? Oi, Fernanda, estou presente, sim. Nós estamos aqui há várias reuniões perguntando as mesmas coisas, e a gente vai continuar perguntando, esse é o papel do conselho. E eu sinto muito por você, você tem toda a minha solidariedade quanto funcionária pública, que também sou, sei que não é fácil assumir um cargo de gestão, sei que não é, principalmente no momento político, você pode ter certeza que você tem toda a minha solidariedade. Você pode ter certeza disso, isso não é nada pessoal. Da mesma forma que eu, enquanto ser humano e pessoa, também enfrento todas as minhas questões enquanto servidora pública, enquanto gestora. Mas se nós não viermos aqui perguntar o que está acontecendo, quem vai fazer isso? Então, é exatamente sobre isso, Fernanda. Não é sobre mim, Ana Francesca de Souza Ribeiro, ou sobre você, Fernanda Campos. É sobre presidenta do Conselho Municipal de Cultura, é sobre presidenta da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Eu sinto muito que você não esteve aqui na última reunião, o Fabinho te representou, anterior a Fabinho, em outras reuniões que vocês não puderam estar, mas, de fato, nós estamos fazendo essas perguntas há bastante tempo, e a gente não vai deixar de fazer isso. Não é sobre mim ou sobre você. Isso é sobre... As perguntas, elas não só podem, como elas devem ser feitas, óbvio. Sim. Né? Obviamente, eu entendo e reitero que o Conselho Municipal de Cultura, ele serve e ele existe para isso. Não só este Conselho Municipal de Cultura, mas todos os conselhos paritários que existem na cidade, nas mais variadas esferas e âmbitos da municipalidade e da sociedade civil. Isso é um fato, tá? O que eu não vou dizer me ressinto, mas me preocupo, né? Porque eu me ressinto de muito pouca coisa, né? Justamente, né? Pela ansiedade de tentar responder as perguntas mediante o trabalho que a presidência da Fundação, junto com a equipe da presidência da Fundação, está realizando justamente para sanar essas dúvidas. E eu estou dizendo a vocês que nós estamos trabalhando incansavelmente, para poder resolver todas essas questões. De fato, Ana Francesca, ter conhecimento sobre a Lei Rouanet não é para qualquer pessoa que se aventura a querer saber, né? E eu sou uma pessoa que não sabia, estou aprendendo a lidar com isso, né? Porque, mais uma vez, né, mesmo sem querer dizer, eu vou ter que repetir, eu não tinha acesso a essas informações. Agora estou tendo acesso a essas informações e estamos fazendo o impossível para não perdermos esse recurso. Mas se a gente não conseguir ter acesso a esse recurso agora, não vai ter Bienal? Vai ter Bienal. O que a gente não quer é perder o recurso. E por isso a gente está trabalhando nele. Tá certo? E a nossa pergunta é: quando, como e onde? Independente de Rouanet ou não. Bienal. Quando, como e onde? Bienal. Como? Né? Através dos recursos, né, públicos, tá? Se a gente não conseguir ter acesso a Rouanet, como eu já falei aqui para vocês, por exemplo, né, toda a parte de estrutura vai sair pela Secretaria Municipal de Educação, e não é qualquer estrutura, porque nós não podemos repetir a estrutura da última, que não foi uma estrutura, aquilo foi qualquer coisa menos uma estrutura. Eu faço essa autocrítica, estando, né, ainda dentro da esfera do poder público, porque eu participei ativamente, profissionalmente, de todas as outras grandes bienais
que foram feitas na cidade, a de 2010, a de 2012, 14 e 16, e eu sei que aquela estrutura ali ficou extremamente aquém de uma estrutura de bienal, tá? Então, a Secretaria de Educação, ela vai entrar com toda a parte estrutural, toda. A Secretaria de Turismo está entrando com a parte de hotelaria, a Secretaria de Administração com a parte de traslado. Então, o que fica faltando? O recurso para a curadoria e contratação dos nomes da literatura que virão a campus para as mesas. Esse recurso, né, é o da Lei Rouanet que a gente pretende utilizar, tá? E é por isso que a gente está lutando nesse momento. Caso a gente não consiga utilizar esse recurso, aí a gente vai partir para um outro plano, que é fomentar a Bienal 100% com recurso da municipalidade. E vocês têm prazo para isso já, Fernanda? Temos prazo. Fernanda, eu posso fazer uma observação? Oi, André. Eu gostaria de fazer uma observação. Em relação a esse recurso captado, como você já colocou a princípio, estamos agora dependendo da análise da Receita Federal, né, que descobrimos antes de ontem. E quero deixar destacado aqui que trata-se de um órgão federal, onde tudo o que foi solicitado para a fundação já se encontra, né, em poder da Receita Federal, só que, infelizmente, nós não temos condições de precisar quando essa análise pela Receita Federal vai sair. Pode sair amanhã, pode sair depois. Então, eu estou colocando isso aqui justamente para poder deixar claro a forma de que nós, como fundação, como município, a gente consegue caminhar e fazer as coisas acontecer até uma determinada etapa. Depois disso, a gente tem que ficar dependendo, né, da boa vontade, da competência de outros órgãos. E você bem colocou aí que nós temos um representante, né, que está junto com a gente tentando fazer essas situações burocráticas e morosas serem resolvidas. Então, eu só queria frisar essa situação. Sim, o Edu foi eu que apresentei ele, Fernando, inclusive. Sim, dizer Sim, foi você. Grande valia. Aliás, assim, ele tem sido maravilhoso, eu quero deixar isso muito claro aqui. Maravilhoso. Incansável, eu acredito. O Edu é sensacional, melhor pessoa para poder ajudar vocês. Inclusive, eu quero também aqui dizer que a gente está se preparando, né, deixando isso já num lugar de possibilidade iminente de que, se a gente tiver que ir a Brasília, direto ao Ministério da Cultura, para tentar resolver, assim a gente vai fazer. Eu queria perguntar, Fernanda, de que maneira eu, enquanto presidente, de que maneira esse conselho pode colaborar para que a gente consiga avançar com esse processo? Para a gente ser mais efetivo, além de questionar. Eu acho, Ana, que como a gente vai se encontrar essa semana, pessoalmente, para poder tratarmos da questão da programação, né, do Prêmio Alberto Lamego, a gente pode aproveitar e conversar sobre isso também, tá? Ótimo. A gente estende um pouquinho a reunião. Tá ótimo. E outros companheiros que quiserem estar presentes, eu vou colocar lá no grupo dia e a hora, tá? Perfeito. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguém inscrito aqui, gente, olha. Pessoal, tem uma mensagem aqui para solicitar os conselheiros que chegaram após a chamada que informem aqui no chat a presença, a câmera e registro, por favor. Tá joia? A Yara está escrita para assuntos gerais, a gente ainda não chegou. E o que o Anderson disse que são questionamentos que vêm dos fazedores de cultura, é claro, para nós conselho, a gente também, da mesma forma que vocês recebem, a gente passa para vocês trazem para a gente de volta, mas a gente precisa, de fato, fazer com que as coisas aconteçam. A gente está aqui para isso, tá bom, Fernanda? São muitos os questionamentos, claro, mas a gente está aqui para querer que isso aconteça, assim, né? Fran, eu jamais me furtei
né, a responder a quaisquer questionamentos. Perfeito. O que eu estou passando para vocês nesse momento é que, por mais que o que a gente esteja falando não seja, né, aquilo que o colegiado deseja ouvir, eu estou passando para vocês o passo a passo daquilo que a gente está fazendo, né, daquilo que a gente está se dedicando a fazer. Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar, né, ainda que não seja aquilo que vocês desejam ouvir e, principalmente, aquilo que a gente deseja dizer, tá? Claro. Podemos ir para o próximo assunto, pessoal? Então, a gente vai falar agora da Lei Mercedes Batista, que vem novamente para o mesmo encontro, né? Vou pedir para você atualizar a gente, Fernanda, como que está isso para a Fundação após você assumir esse cargo? Porque, tendo em vista que todas as leis, né, assim como o regimento e tudo aquilo que a gente está tentando avançar aqui, a gente está com, além de desatualizado, sem repasse. Então, desde que assumi, né, o Fabrício está aqui, eu acho, ele ele pode também dizer a vocês, né, eu tenho com alguma frequência pedido a ele, Fabrício, dá uma conferida, vê como é que está essa questão da Mercedes Batista, e aí o Fabrício me informou que isso estaria a cargo da Secretaria Municipal de Administração, visto que o que a lei preconiza, né, é justamente a incidência, né, o repasse de 5% para o Fundo Municipal de Cultura sobre as movimentações bancárias de empréstimos consignados. Então, a gente acionou, né, a Secretaria Municipal de Administração e fomos informados de que eles estão fazendo esse levantamento a partir do pedido que nós fizemos, né, junto, né, à instituição bancária, até porque eles precisam saber, né, em que pé está nisso. Por exemplo, o valor arrecadado pela instituição bancária a partir desses empréstimos, tá? Então, o secretário Felipe, ele está empenhado nisso, tá? E eu espero, dentro em breve, ter algum retorno. Como eu estou sempre em contato com ele, até por causa da Bienal, eu vou continuar insistindo para que esse assunto seja resolvido, ou que a gente tenha, pelo menos, uma resposta da mencionada instituição o quanto antes. Fernanda, eu gostaria de deixar registrado aqui que quando da criação dessa lei, da votação e da aprovação, o jurídico da Fundação, em conjunto com a Procuradoria-Geral do município, nós fizemos a normatização da lei, né, em relação a todos esses trâmites, já está todos os processos superados, inclusive, após isso, eu e Fabrício nos dirigimos à Caixa Econômica Federal para poder fazer os trâmites institucionais frente às financeiras, e agora o próximo passo é a Secretaria de Administração, junto às instituições financeiras, fazer o levantamento do quantitativo de todos esses empréstimos para poder começar a fazer os descontos. Então, estamos nessa fase do processo. E, quanto a isso, a gente já tem notícia da Secretaria de Administração, estão trabalhando em relação a esse levantamento para fazer uma projeção de tudo isso junto às instituições financeiras. Perfeito, André, que notícia maravilhosa. Inclusive, também gostaria de te dizer, conte comigo e conosco, caso algum desses órgãos enrole, se a gente manda um ofício, se a gente manda uma carta, se a gente vai lá, se a gente pergunta para eles também. O importante é saber que vocês estão agindo para que isso aconteça. Muito obrigada. Inclusive, eu quero deixar essa notícia. Eu quero ressaltar aqui que o Fabrício está sendo incansável em relação às idas, às cobranças, tanto junto às instituições financeiras, quanto à Secretaria de Administração. Eu sou prova viva e testemunha em relação a esse trabalho árduo, moroso e burocrático, que são características, né, dessas autarquias, tanto municipal, federal e estadual. Muito bom. Ratifico suas palavras, Andréia. Realmente, o Fabrício tem sido incansável, né, para poder a gente
resolver essa questão que é de interesse de todos nós, né? A gente precisa resolver, né? E eu quero deixar claro também que a Secretaria de Administração entende dessa mesma maneira. Perfeito. Tá? Fundamental, né, gente? Inclusive. Perfeito. Então, pessoal, vamos para os assuntos gerais. Enquanto as meninas estavam terminando aqui, estava buscando, porque tem várias pessoas inscritas. Yara é a primeira inscrita. Eu queria antes de Yara, desculpe, Yara, te atrapalhar, é só para poder não esquecer que a cabeça, né, tá cansada. Então, depois eu posso deixar passar. Eu queria fazer um registro, tá? Um registro em defesa do trabalho da equipe do Sistema Municipal de Cultura, no que se refere à montagem dos processos da Lei Paulo Gustavo. Nós temos recebido alguns questionamentos, né, de trabalhadores da cultura, né, porque o recurso já entrou desde 2024, e por que está demorando tanto para poder a gente ter acesso a esse dinheiro? Gente, são inúmeros processos que precisam ser físicos. O Ronaldo, acho que ele entrou aí agora, passou para mim, né, que quando eu encaminhei para Ronaldo esse questionamento dos trabalhadores da cultura, são aproximadamente 20 mil laudas a serem impressas e devidamente organizadas dentro dos processos para poder a gente não ter nenhum problema na hora desses repasses, tá? Então, eu quero dizer, o Fabrício, ele está trabalhando nesses últimos dias dentro da Secretaria Municipal de Educação, que tem um maquinário potente que a Fundação Cultural não tem, para poder rodar esses processos, tá certo? Então, eu quero aqui dizer que muitas vezes as coisas demoram, não é porque a gente quer, mas é porque a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito, tá? Então, eu quero só deixar aqui registrado o meu agradecimento a essa equipe do sistema, tá? Na pessoa de Fabrício, principalmente, ok? Perfeito, Fernanda. Eu, inclusive, ressalto, assim como o doutor André fez há pouco, eu ressalto o trabalho incansável do Fabrício, que é um servidor público que já está desde a LAB, lá em 2021, 2020, né, a primeira lei emergencial, e assim, ainda hoje lutando, assim como todos nós, em conjunto, mas o Fabrício, assim, sempre nos guiando com a experiência que ele tem, né, enquanto a gente vai se dividindo em funções, em tarefas, para que tudo isso dê certo. Então, a gente, de fato, está totalmente dedicado a isso, tanto quanto aos termos, impressões, publicações de portarias, tudo isso. O Anderson também está aqui, vale menção a ele também, claro. Enfim, o trabalho tem sido árduo, mas a gente não pode de modo algum parar, porque esse recurso tem que chegar o quanto antes, e a gente está fazendo em prol para isso. Além do mais, Fabrício é um homem só, apenas um. Imagina só, essa demanda gigante, Fabrício anda, a gente vê aí mais uma vez uma questão estrutural ser repensada. Acho que a sua fala em defesa do Fabrício nem é necessário, porque todos nós aqui sabemos da incansável busca do Fabrício para que as coisas sejam resolvidas. Mas a grande questão é que, desde o início, o Fabrício é um homem só. Imagina só tudo isso com o Fabrício, né, gente? É muita coisa apenas para o Fabrício. Eu quis trazer isso aqui. Eu quis trazer isso aqui, Fran, porque eu não sei se, de repente... As pessoas não sabem além da gente, pessoa, né? Isso, ela, de repente, o trabalhador da cultura que fez essa reclamação, não sei se ele está aí, então a gente aproveita para esclarecer. Inclusive, o Fabrício ele já vem enfrentando isso, sofrendo determinados tipos de violências verbais, né? Desde o início. Nós aqui já estivemos a favor dele com cartas abertas e tudo mais, porque eu acho que se dá esse ataque ao Fabrício na falta de comunicação efetiva da fundação, dentro de onde deveria se comunicar para os fazedores sobre quem é o quê e como as coisas acontecem. Com certeza, se a Fundação tivesse se comunicando de forma clara e efetiva com os fazedores de cultura, provavelmente o Fabrício não estaria sofrendo esses ataques, tendo em vista que é sempre o Fabrício que acaba respondendo todo mundo.
E aí você pensa, Fabrício tem que responder às pessoas, Fabrício tem que fazer as capacitações, Fabrício tem que ver toda essa documentação, Fabrício tem que saber do termo. E aí, mais uma vez, a gente volta para o problema da gestão, do organograma, da organização. A gente não pode desviar aqui o assunto do Fabrício, pelo contrário, a gente deve agradecer muito o Fabrício, muito. Eu mesmo tive vontade de mandar uma impressora de presente para o Fabrício, quando eu soube que os processos não estavam saindo, porque não tinha impressora, né, na fundação para que esses processos sejam impressos. Então, eu acho que o meu primeiro questionamento é, nós sabíamos do recurso que estava vindo para o município, nós tivemos não me recordo o nome da Fundação IFE, né, contratado para intermediar esses processos, e por que isso voltou para a Fundação desta maneira, sobrecarregando os poucos funcionários que ela tem, que a gente sabe que está todo mundo aí correndo para que as coisas aconteçam, mas o fato é, nós temos um problema grave na gestão de várias coisas, e quando eu falo gestão, Fernanda, não se dá, por exemplo, você enquanto presidente da Fundação, mas na questão da organização desses processos. Por exemplo, na última escuta aqui da PNAB, que é a próxima lei, que quando se falou em pegar o recurso, vamos para tal patrimônio, eu fui a primeira que falou, não, a gente não tem que mandar esse recurso patrimônio, a gente tem que ver impressora, cadeira, computador, materiais, sistema e metodologias de alimentar e de deixar a fundação com esse material e equipamento necessário para que os processos andem. Não adianta aqui a gente distribuir recurso para outras áreas sem arrumar a casa. Então, a minha sugestão, conselho, como vocês puderem receber, é que sempre quando tiver os olhares atentos para as políticas públicas de cultura, pensarem primeiro na casa, porque senão toda reunião vai vir aqui defender o Fabrício, né, que está sobrecarregado tentando dar conta. A gente está aqui em 31 de agosto, se eu não me engano, Campos e o Rio de Janeiro, o município do Rio, são os únicos municípios que ainda não distribuíram esse recurso. A gente sabe que o processo está moroso, que a educação abraçou a cultura para andar com isso, mas isso é o tipo de coisa que não se deve acontecer. A gente precisa pensar com os erros atuais no próximo processo, né, para que isso não aconteça. É lamentável que nós estejamos aqui defendendo o Fabrício, ao invés de pensar que 31 de agosto tem um monte de gente querendo saber desse dinheiro, e daqui a pouco, na verdade, já deveria estar abrindo Aldir Blanc, e Paulo Gustavo o termo foi nem assinado. Eu vou abrir para a que está escrita. Isso já está pensado, né? Inclusive, pelo próprio Sistema Municipal de Cultura, porque a gente sabe que esse setor ele precisa ser bem aparelhado. Todos nós sabemos disso. E isso já está pensado, sim, tá? É só isso mesmo. Vamos seguir, gente, porque eu tenho... senão eu vou ter que sair antes de terminar a reunião. Yara, primeira inscrição. Bom dia, gente. Não sei se esse assunto já foi levantado, né? Parabenizo a todos aí pela luta da constante cultura, mas eu vejo sempre, né, que a cultura é sempre jogada para o segundo patamar, né? A cidade, como Francesca falou, tem organograma, mas a cultura, quantos funcionários tem para trabalhar justamente por essa causa, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que tem muitos assuntos mais importantes que já foi falado, reforçado, mas eu acho que o prefeito continuando, outro prefeito vindo, nós temos que ter esse cuidado de ter uma quantidade de pessoas maior, porque tudo muda nessa vida, né? Então, a cultura também mudou, são novas leis, são novos recursos que estão chegando à cidade, e às vezes a cidade não estando amparada pode até perder por não estar em dia, estar com tudo bem dentro do que é preciso e necessário fazer. Eu venho aqui indagar sobre a questão da premiação da Funarte, o qual eu fui contemplada, teve a demanda que demorou demais, e agora, quando eu fui fazer minha restituição do imposto de renda, o contador falou que a prefeitura não repassou esse dinheiro para a fazenda, por imposto de renda. Ou seja, eles não pagaram o dinheiro que descontaram de mim. Não só eu, soube também que outros artistas também que receberam o prêmio da Funarte também estão com esse mesmo problema, não estão sendo restituídos o imposto de renda porque não foi pago. Então, pediram para procurar a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e também a Secretaria de Fazenda. Então, eu gostaria que isso fosse esclarecido, porque dito que você já ganhou o prêmio, já foi descontado uma coisa que não tinha sido acordado antes, não tinha sido esclarecido, demorou mais de 7 meses para sair o dinheiro,
E quando você pensa que você vai conseguir colocar a sua vida em dia, vem mais essa bomba dizendo que a prefeitura não repassou o dinheiro. Eu gostaria que isso fosse levado aos órgãos competentes lá para resolver isso. Eu vou também lá pessoalmente, mas gostaria de pedir ajuda ao conselho para resolver, porque não é pouco dinheiro, são vários artistas que também estão presos nessa mesma demanda. E também, não sei se já foi falado, mas eu acho que o Prêmio Alberto Lamego já vai ser discutido, mas a questão do Palácio da Cultura ainda está fechado, eu não entendo por quê, não sei se já foi falado, mas como eu estou muito tempo sem vir, eu estou sem atualização. E o estacionamento no Alberto Sampaio continua, ou seja, tem mais de um ano que eu não venho à reunião, mas continuo passando lá e o Alberto Sampaio continua sendo estacionamento. E também eu perguntei até ao pessoal da Câmara de Leitura sobre a Biblioteca Municipal, porque mais importante que uma Bienal que acontece de 2 em 2 anos é a gente manter viva a leitura. Então, cadê a Biblioteca Municipal que a gente não tem notícia de onde ela está, de onde ela está instalada, que ações ela está fazendo, e se encontra uma cidade sem um lugar para ler. E, conforme lei federal, é obrigatório ter uma biblioteca na cidade. Eu não sei que pé está tudo isso. Eu sei que são muitas coisas, mas eu preciso que vocês respondam sobre essa questão do repasse da Funarte. No momento é só isso. Yara, bom dia. Com relação a esse repasse da Funarte, minha querida, eu preciso saber exatamente do que se trata, né? Se você puder, aparece lá no Trianon essa semana para poder a gente conversar e ver de que forma, através da Fundação Cultural, a gente consegue fazer, te ajudar de alguma maneira, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você falou foi com relação ao Palácio da Cultura, que você não entende porque está fechado ainda, né? Isso. Você já foi lá? Não, eu só passo lá porque tem um espaço lá, o pessoal fazendo feira, mas ainda não está funcionando normalmente, né? Que eu saiba, não. Então, eu acho que você devia entrar. Quando você passar por lá, você entra, né? E aproveita, baixa um papo com os funcionários que estão lá trabalhando, os empreiteiros da obra, né? Ele não está funcionando ainda por isso, mas ele já está bem adiantado na execução da obra que precisou ser feita. Então, acho que vale a visita. Você pode passar lá e se informar bem. Você vai conversar com as pessoas, com as melhores pessoas para poder te dizerem, né? Que bom. Tomara que volte logo, né? Precisamos desse espaço cultural aberto assim. Vai voltar, pode ter certeza disso. Com relação à Biblioteca Nilo Peçanha, Yara, você não acomoda um acervo de mais de 30 mil volumes em qualquer lugar, né? Quando a gente, né, foi lá em 2021 que a gente começou a fazer um levantamento desse acervo, nós descobrimos que ele estava espalhado, né? Tinha uma parte desse acervo no arquivo público, uma parte do acervo não sei aonde, outra parte não sei aonde. Nós reunimos esse acervo, tá? E esse acervo ele está passando por uma nova catalogação, higienização, para assim que a biblioteca puder voltar para o lugar dela, e vai ser em breve, né? Esses livros, né? Inclusive os livros as obras raras, né? As obras literárias raras, que ainda estão lá no Trianon, que a gente não quis tirar de lá justamente para não correr risco de sofrer nenhum dano, né? Com a nova obra do Palácio da Cultura. Eles também passaram por um processo de higienização, de nova catalogação, e em breve eles estarão de volta ao seu lugar, né, para que todas as pessoas da cidade possam consultar-se e passar horas agradáveis, né? Eu, particularmente, também amo estar dentro de biblioteca, tá bom? Ok, obrigado por esse esclarecimento. Eu tentarei ir lá no Trianon, te procuro lá para resolver essa questão. Tá bom? Uhum. Muito obrigado. Tá bom. Próximo inscrito é o Kiko. Mais uma vez, bom dia, gente. Pelo que eu entendi, então, boa parte das minhas dúvidas já foram levantadas aí pela Yara, companheira Yara, sobre o Palácio da Cultura. Então, quer dizer que a gente ainda não tem prazo para o Palácio da Cultura voltar a ser um equipamento
utilizável para os fazedores de cultura, né? Então, mas primeiramente, a minha fala ficou até atrasada, porque era para dar solidariedade ao companheiro Fabrício, que sofreu vários ataques aí enquanto atuando na função, e a gente do Conselho de Cultura ficou muito mais ofendido com os ataques ao Fabrício do que a própria fundação. E quem levantou repúdio, quem ficou chateado e quem tentou defender o Fabrício foi a gente. Eu não me recordo de ter visto nenhuma nota da FCJ defendendo o Fabrício quando ele sofreu ataques injustos por determinadas pessoas no exercício da função. Isso é muito triste. E o outro ponto é o Plano Municipal de Cultura, né, cara, que a gente elaborou e eu participei ativamente, né, como vários companheiros que estão aqui hoje junto com a gente, sobre o cumprimento das diretrizes do Plano Municipal de Cultura, que parece que ficou uma lei aprovada e pouco exercida, assim. Então, eu gostaria de saber da FCJ o que a FCJ está fazendo para botar em prática as diretrizes que estão compostas ali e estruturadas no Plano Municipal de Cultura, porque foram feitas muitas coisas estipuladas, muitas coisas bacanas, legais para fazedores de cultura, e que, de repente, não tem acontecido muito, assim. Eu gostaria de saber o que a FCJ tem a dizer sobre o Plano Municipal de Cultura. Em primeiro lugar, Kiko, a partir do momento em que o Conselho Municipal de Cultura emite uma nota de repúdio sobre o que aconteceu com o Fabrício, a FCJ assina junto, porque a FCJ tem assento neste conselho. O conselho ele é paritário, poder público e sociedade civil. Não se esqueça disso. Em segundo lugar, nós precisamos de uma reunião à parte para falar sobre o Plano Municipal de Cultura. Não acho que cabe isso em assuntos gerais, tá certo? É um assunto, é uma pauta longa. Eu posso ter tréplica? Claro. Sobre o assunto do companheiro Fabrício, visto que é um conselho paritário, é estranho que a FCJ não tenha se manifestado antes do Conselho de Cultura, porque isso foi levado para a reunião, foi debatido na reunião, dias depois que houve o caso nefasto lá da agressão ao Fabrício, e só depois que o Conselho Municipal de Cultura se manifestou com uma nota de repúdio que os órgãos públicos vieram a endossar, visto que isso deveria se partir da própria organização, de dizer que, tem um funcionário nosso aqui, além de ser membro do Conselho de Cultura, é um funcionário da estrutura da cultura da cidade que está sofrendo ataques indevidos por conta de pessoas que não sei quais são as intenções, não sei quais são os interesses, mas que foi atacado e posto em xeque a credibilidade, inclusive, de um dos caras que mais contribuem para o Conselho, para a construção das coisas da cultura da cidade, e isso me deixa muito intrigado, porque só depois que teve a manifestação do Conselho, dias depois, é que os órgãos gestores da cultura que vieram assinar juntos, quando deveria ter partido dos órgãos gestores de cultura, dizer, isso não está certo, o que estão fazendo com o funcionário. É uma questão muito mais humanitária do que qualquer outra coisa, assim. Eu gostaria de deixar destacado aqui que no momento em que houve o fato do desacato ao colega Fabrício, o jurídico da Fundação imediatamente tomou as rédeas da situação em relação ao que deveria ser feito juridicamente falando. Foi solicitado o pessoal do apoio, a segurança que nós temos na Fundação, colocamos o indivíduo que agiu em desacato ao funcionário dentro de um camarim, aguardando a chegada da polícia militar, que foi acionada imediatamente ao fato. Fabrício foi até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, com todo o apoio, com todo o suporte, não só do jurídico, mas de todos aqueles funcionários que estavam no momento do fato deplorável, né, ressalta-se,
por um fazedor de cultura que não é a primeira vez em que ele comete esse tipo de situação. Inclusive, é a segunda vez que nessa gestão a Polícia Militar é acionada, porque eu concordo que todo mundo tem que lutar pelo seu direito, mas que a forma como isso é feito tem que ser amparado pela boa postura, pela educação e pelo diálogo. Então, não é a primeira vez que isso acontece, mas quero deixar claro que no momento em que aconteceu, Fabrício está presente aí, pode dizer se eu estou faltando com a verdade, todo o suporte, tanto do jurídico quanto dos outros órgãos e de todos os funcionários da FCJOL, foram tomadas as providências, e inclusive foi aconselhado ao Fabrício até a ingressar com uma ação de dano moral em face do autor do desacato e dizer que a FCJOL está sempre junto com todos os funcionários e destacando, né, que nós estamos ali para poder, junto com todos os fazedores de culturas em todos os segmentos, fazer com que a cultura aconteça na nossa cidade da melhor forma possível. Então, eu quero deixar registrado aqui a atuação de todos os funcionários no dia do ato. Quanto à carta de repúdio, né, que você está citando aí que foi feito e que depois ratificado, a Fernanda bem colocou que o conselho é paritário, então estamos todos juntos nessa luta para poder fazer a cultura acontecer e defender os nossos. Eu não sei se o Fabrício gostaria de se manifestar a respeito desse episódio, mas eu gostaria de, mais uma vez aqui, reiterar a nossa solidariedade ao companheiro Fabrício, que é uma pessoa que, mesmo sem participar de várias outras câmaras, atua contribuindo, divulgando informações, divulgando os procedimentos, e dizer que, Fabrício, a gente está junto. Se você quiser falar alguma coisa a respeito, eu gostaria de ouvir a sua posição, mas se você também não quiser falar nada a respeito, compreendemos perfeitamente. Oi, gente. Desculpa ter atrasado hoje, porque tive um problema familiar. Eu tive que socorrer um parente meu no hospital. No dia, a Fundação me deu apoio, né? A gente foi para a delegacia, prestamos queixa, né? Foi pedida a abertura de processo na própria delegacia, né? Mas isso demora um pouco, né? Ou pelo menos o que o inspetor me disse, né? Demora uns 6 meses para restaurar o processo. A gente a fundação mandou para a gente os vídeos, né? Das câmeras, para ter como prova, né? Sobre a agressão. E também foi listado as pessoas que estavam presentes, caso seja necessário de chamar testemunhas, né? Então, a fundação, nessa parte, entrou sim com apoio e com ajuda, né? E fico agradecido pelo reconhecimento, né, do meu trabalho, que eu faço muito mais por amor à cultura, não somente como funcionário, mas por amor mesmo, e dedicação, né? E obrigado pelo carinho de todos. Obrigada, Fabrício, pelo esclarecimento. Próximo inscrito, Ander. Bom dia, pessoal. Para encerrar os assuntos da minha parte, só queria comunicar que esse final de semana no Teatro de Bolso, às 8 horas, está recebendo o espetáculo Um Homem Sem Importância, e o Teatro Municipal de Anões está recebendo a mostra de dança comentada da Record, às 17 horas, tanto hoje quanto no domingo. E aí os ingressos são disponíveis pela bilheteria digital e também na bilheteria dos teatros. E queria fazer esse anúncio para... a gente fala bastante sobre estar presente, compartilhar com a nossa cultura, com a nossa população, essa questão, mas a gente acaba esquecendo de se comunicar aqui dentro. Eu queria acrescentar e fazer essa ressalva dessas apresentações desse final de semana, e já tentarem acompanhar também o EPA, como a Fernanda já falou no início, na terça-feira de manhã, aí de 8h30 às 11 horas,
tem uma apresentação no Teatro de Bolsa, terça-feira, dia 3, de 8h30 às 11 horas. Perfeito, Ander, obrigada. Estarei lá hoje, minha princesa está dançando. Próximo inscrito é a Sol Figueiredo. Então, retornando aqui à fala de Fernanda sobre a questão da biblioteca, os acervos da biblioteca, eu só gostaria de fazer uma pontuação que nós fizemos um depósito legal ao final do ano passado. Eu, por exemplo, fiz um depósito legal de 98 exemplares junto à Vanusa, que já não está mais, né, sobre esse trabalho, que seriam para distribuir não só para a biblioteca pública no Palácio, mas que seriam para os outros locais. Por exemplo, a Casa de Cultura de Goitacazes estava solicitando livros para a gente que não tinha. Aí nós estamos assim, nós escritores que já fizemos o depósito legal, nós queremos saber por que não foram encaminhados os livros que nós já fizemos o depósito legal. É só isso. Obrigada. A diretoria de patrimônio, junto à biblioteca, né, os responsáveis pela biblioteca, de fato a Vanusa, ela saiu, mas uma nova bibliotecária está chegando nos próximos dias, né, não é fácil contratar uma pessoa com expertise de biblioteconomia na cidade, e todos esses exemplares, não só os que foram doados, mas o próprio acervo, né, do braço da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, que habita a Casa de Cultura de Goitacazes, a José Cândido de Carvalho, está no processo também de limpeza e higienização, né, e verificação da catalogação para retornar para lá nos próximos dias. Pessoal, acredito que não tenha mais nenhum inscrito. Eu gostaria de solicitar, Fernanda, eu gostaria muito da sua ajuda, eu gostaria de ir até o nosso atual prefeito, o Vladimir, não só para entregar a nossa carta, mas levar também todas as pautas dessa reunião e das últimas reuniões, bem como vocês sabem, assim como você também é a mais nova presidenta da fundação, eu sou a mais nova presidenta desse conselho, eu não sei de que maneira esse trâmite burocrático administrativo se dá, mas gostaria de solicitar aqui uma reunião, eu posso, inclusive, convidar todos os conselheiros que tiverem interesse de ir comigo, né, mas eu gostaria de solicitar uma reunião com o nosso prefeito. Você pode colaborar? De que maneira eu posso fazer isso? Como que a gente faz isso? Sem dúvidas. Você pode pedir a Cíntia para protocolar um ofício via SWAP pedindo essa agenda, e assim que esse ofício estiver protocolado no gabinete do prefeito, eu posso entrar em contato com o cerimonial dele, né, para poder a gente tentar marcar essa data aí, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Não tem mais nenhum inscrito? Podemos encerrar? Bom, dado o silêncio, primeiramente gostaria de agradecer, Fernanda, acho que a reunião hoje foi muito produtiva, é muito bom tê-la aqui conosco, dado as nossas questões de agenda, né, a gente tem enfrentado essas questões na terça-feira, e tê-la aqui para estar nos respondendo, para estar nos amparando, a Andréia também, muito obrigada, o Fabrício, eu nem vou falar, porque todos nós somos fãs do Fabrício. É muito bom estarmos aqui falando sobre isso, eu acho que esse conselho serve para isso, e eu espero de todo o meu coração que a gente possa prosseguir e que a gente possa também, de alguma forma, fortalecer e estar aqui disponíveis para ajudá-los, né, naquilo que for necessário. Estarei encerrando essa reunião, hoje é dia 31 de agosto de 2024, bom dia ainda a todos, todas e todas, pessoal, até a próxima. Bom dia, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Bom dia. Até a próxima.